A Fundação SCP não é estranha ao mal puro. Seja um réptil que quer acabar com toda a vida, um velho sádico com sua própria dimensão torturada, ou a personificação da própria morte, espreitando além de uma caverna de calcário. Mas e se houvesse algo ainda pior lá fora? A personificação do caos e da crueldade existindo em várias realidades e dimensões. E se estivesse vindo atrás de nós? Este é o Rei Escarlate, acreditado por muitos ser o mal supremo por trás de grande parte dos problemas que a Fundação enfrentou, e alguns até especulam que lutar contra ele foi o motivo pelo qual a Fundação foi criada em primeiro lugar. Mas o que exatamente é o Rei Escarlate? Ele é conhecido por muitos nomes, quase sempre incluindo alguma alusão à cor vermelha, e então uma referência à realeza ou poder. Harak, Kaharak, o Chá Vermelho, o Khan Carmesim, PTE, 616 Mendes Ex Machina, o Laha Raja e, claro, SCP-001, para citar alguns. E como muitos dos misteriosos inimigos da Fundação, histórias sobre sua verdadeira natureza e origens são abundantes e muitas vezes contraditórias. De acordo com os arquivos oficiais do SCP-001 da proposta de Tufto, a simbologia do Rei Escarlate existiu em várias culturas ao longo da história, com o rei frequentemente retratado da mesma maneira, como uma enorme figura demoníaca vermelha, muitas vezes usando uma coroa de ouro ou outro adereço de cabeça indicando realeza. Ele aparece de maneira semelhante nas mitologias de diferentes culturas, apesar de existir em diferentes pontos da história ou de não terem meios de se comunicar entre si. Acredita-se em que uma série de entidades com as quais a Fundação SCP está familiarizada estejam de alguma forma conectadas ao Rei Escarlate, incluindo o SCP-2317, uma porta de madeira que leva ao reino de um ser conhecido como Devorador, que se espera que escape e cause um evento apocalíptico nos próximos 30 anos. Mas, na verdade, não há como saber quantos SCPs estão diretamente conectados ao Rei Escarlate. Curiosamente, o arquivo oficial da Fundação sobre o Rei Escarlate uma vez designou sua classe de contenção como Keter, mas isso desde então foi rebaixado para seguro. Segundo o arquivo, tentar mudar essa designação provavelmente trará resultados terríveis. É amplamente conhecido que o Rei Escarlate ainda tem uma influência considerável sobre um número de grupos, indivíduos e anomalias em nosso universo. E se ele algum dia entrasse em nosso universo, provavelmente levaria ao dano irreversível da própria realidade. Então por que seguro? E por que o Conselho O5 é tão insistente que permaneça dessa maneira? Chegar ao fundo deste mistério é exatamente por isso que estamos aqui hoje. Mas para entender completamente a verdadeira natureza do Rei Escarlate, primeiro devemos entender o homem cuja vida e destino sempre estiveram ligados a ele, Dr. Robert Montauk. Se esse nome parece estranhamente familiar para você, é por causa de sua associação com uma das tentativas mais recentes do Rei Escarlate de entrar em nossa realidade, SCP-231. Este SCP, frequentemente referido como as Noivas do Rei Escarlate, era formado por 7 mulheres. 7, a propósito, é um número extremamente significativo para o rei, todas sequestradas pelo mais recente de uma longa linha de cultos devotos do rei, conhecidos como os Filhos do Rei Escarlate. Cada uma dessas 7 infelizes mulheres foram impregnadas com horrores anômalos, como o infame SCP-682. Toda vez que um desses horrores nascia, ocorria uma catástrofe e a mãe morria. Na época, o Dr. Montauk era um pesquisador proeminente estudando essa anomalia. E como já haviam ocorrido 6 catástrofes, a pressão estava aumentando para descobrir uma maneira de prevenir o último nascimento. Mas enquanto trabalhava no problema, o Dr. Montauk foi atingido por uma tragédia pessoal, o misterioso desaparecimento de seu irmão Jacob, de 14 anos. Em seu medo e raiva, Montauk acreditava que isso deveria ter algo a ver com o Rei Escarlate e seus discípulos.
Querendo vingança, Montauk propôs uma ideia tão horrível que os detalhes nunca foram tornados públicos, um procedimento conhecido como 110 Montauk, a ser realizado na última noiva em intervalos regulares. No entanto, este não foi o fim do relacionamento conturbado do Dr. Montauk com o Rei Escarlate. Foi apenas o começo. Para lhe dar uma perspectiva de quão perigoso é o Rei Escarlate, a Fundação SCP e a Coalizão Global Oculta decidiram deixar de lado suas diferenças e formar um esforço conjunto para eliminar os filhos do Rei Escarlate. Eles tiveram sucesso nesta missão e até conseguiram capturar o líder das crianças, um homem misterioso chamado Depeche Spivak. O Dr. Montauk, que se tornou o pesquisador principal do 231 e 2317, foi naturalmente a primeira escolha para entrevistar Depeche sobre a verdadeira natureza das crianças e do Rei Escarlate. O Dr. Montauk nunca poderia ser o entrevistador imparcial que a Fundação SCP queria, no entanto. A suspeita de que o Rei Escarlate ou as crianças tivessem algo a ver com a perda de seu irmão mais novo ainda persistia logo abaixo da superfície. Como muitos líderes de culto, Depeche era extremamente enigmático ao responder às perguntas do Dr. Montauk. Ele já tinha ouvido falar do médico pela reputação do horrível procedimento de Montauk e ficou surpreso ao vê-lo tão calmo e cortês pessoalmente. Alguns fatos-chave sobre o rei e seu culto foram revelados nas primeiras rodadas de questionamento. As crianças já haviam trabalhado com a mão da serpente antes de serem excomungadas por sua lealdade ao rei, e elas haviam roubado textos sagrados da mística biblioteca do Andarilho para auxiliar em seus rituais de invocação. Depeche também revelou que o Rei Escarlate é regido por 3 leis: a lei do sangue, a lei do concreto e a lei do uivo. Dr. Montauk, confuso e frustrado com o segredo de Depeche, precisava aprender mais. Ele encontrou uma antiga memória de um ex-membro dos filhos do Rei Escarlate, Jack Hurst, que tinha a habilidade de invadir a mente das pessoas do passado e vivenciar o que elas vivenciaram. Ele relatou uma batalha entre o Rei Escarlate e seus seguidores, e um grupo de guerreiros turcomanos viajantes do tempo do SCP-3838. Hurst viu ambos os lados da batalha. Do ponto de vista dos filhos do Rei Escarlate, seu senhor governava sobre eles a partir de uma imensa fortaleza embutida em um vulcão. Do ponto de vista dos turcomanos, as crianças eram camponeses famintos e espancados, comandados pela voz do rei e pelo uivo estrondoso do vento. Montauk também encontrou amplos registros de rituais de invocação feitos por cultos, alinhados ao Rei Escarlate. Curiosamente, alguns deles incorporaram símbolos esculpidos da Fundação SCP. O que isso poderia significar? Kirk retornou novamente a Depeche, que finalmente lhe deu a verdade sobre a lei do sangue. Esta é a lei do Rei Escarlate. É definida por pobreza, violência, fome, ódio e, acima de tudo, medo. Como os servos na Idade Média, perseguidos e submetidos à violência dos nobres. Para os filhos do Rei Escarlate, esse sentimento de dor sagrada e temor é a única maneira de viver. A alternativa é a lei do concreto, que significa a era moderna definida pela segurança vazia e conforto falso. Edifícios, comida de fácil acesso, saúde, conhecimento, tecnologia. Isso é tudo que o Rei Escarlate despreza. Mas o mistério só se aprofundou quando Montauk encontrou arquivos de um ex-operativo da Fundação com o nome de Agente de Beauvoir. Descobriu que o Rei Escarlate não parecia aparecer até depois que a Fundação foi criada. E, de fato, parecia que quanto maior o interesse da Fundação no Rei Escarlate, mais poderoso ele se tornava. Como isso poderia ser? A situação também se complicava para o Dr. Montauk em âmbito pessoal. Depeche o questionava insistentemente sobre o sumiço de seu irmão e sobre o procedimento Montauk durante as entrevistas. Pouco a pouco,
estava começando a cobrar seu preço. As perguntas ainda o atormentavam. O que era a Lei do Uivo? Quem ou o que realmente é o Rei Escarlate? Como ele veio a existir? A busca de Montauk estava fazendo com que ele agisse mais como os filhos do Rei Escarlate, delirando sobre os horrores do mundo moderno, como todos nós estamos vivendo uma mentira, como a única maneira honesta de viver é sofrendo sob o domínio do Rei Escarlate. Esta filosofia é resumida nas palavras de um cultista chamado Arya Dean Cartwright, que disse: devemos aprender o que é morrer, ser escravizado, verdadeiramente, brutalmente escravizado, sem compaixão ou escrúpulos de nossos mestres. Devemos aprender o que é ser levado para um único propósito, para conhecer e realmente entender nossa falta de agência. Devemos ser obrigados às palavras dos deuses e da escuridão, o refúgio atormentado por tempestades de uma raça de tolos. Devemos matar a modernidade, a pós-modernidade, com toda a sua análise e observação zombeteira. Existe apenas uma regra, a regra do caos para a humanidade, para a vida, para o Rei Escarlate. Basicamente, sempre que a humanidade tenta exercer controle sobre o mundo, o Rei Escarlate fica mais forte. Toda vez que tentam entender, organizar ou categorizar seu mundo, o Rei Escarlate fica mais forte. À medida que potências coloniais e imperiais conquistavam e invadiam terras como Índia, África e América do Sul e subjugavam suas crenças sob ideias ocidentais, o Rei Escarlate se tornava mais forte. Montauk estava começando a entender verdadeiramente o poder de seu inimigo aqui, e pior ainda, ele estava começando a entender sua parte nisso. Montauk, lentamente sendo levado à loucura pelo conhecimento que estava adquirindo, Rei percebeu que o maior inimigo do Rei Escarlate, a Fundação SCP, também era seu maior ativo. Toda vez que tentavam entender o monstro, dar a ele algum tipo de forma compreensível, apenas o tornavam mais poderoso. Justamente com a nova revelação de Montauk, uma rachadura vermelha apareceu na parede da cela de contenção de Depeche Spivak, um portal para o reino do Rei Escarlate. A equipe descobriu que não conseguia entrar na cela, e Depeche exigiu uma última entrevista com Montauk. Sem outras opções, a Fundação cedeu. Em sua última conversa, Depeche parabenizou Montauk por finalmente entender com o que ele estava lidando. O Rei Escarlate, Depeche disse a ele, é uma ideia, um conceito. Ele é um ser que recebe poder através do conflito entre o velho e o novo. Esta é a Lei do Uivo. A raiva infinita do Rei Escarlate com a direção que o mundo e a humanidade tomaram. O rei, de acordo com Depeche, odiava a crença da Fundação de que a ciência e a racionalidade eram o verdadeiro caminho para o progresso. O rei via isso como pouco mais do que pura arrogância. A razão pela qual o procedimento de Montauk, na última noiva do Rei Escarlate, foi tão eficaz foi porque não nasceu da ciência. Nasceu do ódio, da dor, do desejo de vingança e, no reino do Rei Escarlate, isso seria tudo o que existe. A menos que nosso mundo, e especialmente a Fundação, mudasse seu curso, a ascensão do Rei Escarlate ao poder absoluto seria inevitável. Montauk, com a mente praticamente perdida, fez uma última pergunta. Foram as crianças ou o Rei Escarlate que levaram seu irmão Jacó? E Depeche lhe deu a resposta não. E em resposta, Montauk o matou, finalmente pondo fim aos filhos do Rei Escarlate. À luz de suas novas revelações, Montauk implorou ao Conselho 5 para mudar seus métodos a fim de evitar que o Rei Escarlate invadisse nossa realidade. Eles recusaram, dizendo que as ideias de Montauk eram muito radicais. Porém, cientes de que não podiam ignorar a ameaça do Rei Escarlate, eles precisariam agir. E assim, o Conselho Os 5 da Fundação SCP, o grupo mais poderoso e secreto de todo o mundo, para prevenir a ameaça mais perigosa que a humanidade já conheceu de invadir nossa realidade e escravizar todas as pessoas do mundo, finalmente fez algo.
Eles mudaram a classificação do Rei Escarlate de Keter para seguro e tornaram sua descrição nos arquivos oficiais da Fundação deliberadamente vaga. O Conselho 05 acredita que isso será suficiente para impedir o crescimento do poder do Rei Escarlate, mas Montauk sabia que não era o bastante. Ele tinha visto a verdade e não conseguia desver. Enquanto a Fundação seguia como de costume, Montauk passou a desprezá-los. Ele sabia que o Rei Escarlate estava chegando, sabia que ele não podia ser parado e que toda a nossa realidade não passava de patos sentados. O Dr. Robert Montauk não é mais um pesquisador para a Fundação SCP. Não, o Dr. Robert Montauk escolheu um caminho diferente. Ele agora é um filho do Rei Escarlate, um devoto da loucura, ódio e caos. Você não pode vencer o Rei Escarlate, afinal. E como diz o velho ditado, se você não pode vencê-lo, junte-se a ele. Assista SCP 682 Maneiras, que a Fundação tentou matar o réptil difícil de destruir, e SCP 4999, Alguém para cuidar de nós, para conhecer mais sobre as entradas mais estranhas e misteriosas da Fundação SCP.